Muito bem, bom dia pessoal. Bem-vindos a essa live da Ambima de Segurança Cibernética em tempos de pandemia. Meu nome é Gustavo Cruel, eu sou coordenador do grupo consultivo de cibersegurança aqui da Ambima já desde 2017. Estou aqui de home office e eu vou mediar essa conversa com a turma. Essa live faz parte de uma série para discutir os aprendizados da indústria de fundos nesses tempos de pandemia. Esse é o terceiro encontro, essa é a terceira live que a gente tem, e nessa live a gente vai falar de segurança cibernética. Essa pandemia trouxe a necessidade de trabalho remoto, a gente teve uma série de mudanças, rotinas de compliance, rotinas de segurança de informação ficaram muito mais intensas, a gente teve que ter outras preocupações que não tinha antes, e a gente vai discutir bastante sobre elas. A gente teve que colocar uma série de soluções novas em práticas para que funcionários conseguissem trabalhar de casa, acesso à nuvem, usos de equipamentos pessoais, uma série de mudanças que a gente vai falar. Então, eu vou mediar essa conversa. Hoje a gente tem 3 convidados. Adriana Portela, que é gerente nacional de segurança de informação, risco cibernético e TI da Caixa. O Rodrigo Fusco, que é sócio fundador da FLSec, uma empresa especializada em tecnologia e segurança de informação, com um foco bem específico em assets. E o Roberto Weinberg, sócio e diretor de compliance da JGP Gestão de Recursos. É importante vocês saberem que durante a conversa vocês podem mandar as perguntas e comentários aqui no Workplace em qualquer hora. A gente vai receber, eu vou recebendo elas e vou colocando as questões durante a conversa. É importante lembrar que o objetivo aqui hoje não é trazer nenhuma resposta definitiva, saber todos os detalhes de tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu. Isso que a gente quer é trazer luz sobre o que tem acontecido, sobre essa nova realidade que a gente está vivendo, já está vivendo, e o que a gente pode melhorar daqui para frente. Durante a conversa, daqui a pouco vai aparecer para vocês uma pesquisa, a gente quer saber a opinião de vocês, daqui a pouco vai aparecer o link sobre quais os principais desafios para garantir segurança cibernética no trabalho remoto, e o link da pesquisa vai aparecer aí no chat. Enfim, tem muita coisa acontecendo nos últimos tempos. Uma das coisas que mais impactou a gente, e acho que todo mundo está vivendo isso, é a questão do home office. Então, quando é que volta? Se volta? Como é que funciona? Que tipo de soluções cada um implementa e tal? E eu queria abrir a conversa com o Weinberg, que tem um ponto muito interessante sobre, não sobre se a gente volta, se a gente não volta, mas como é que é esse híbrido entre voltar e não voltar. Weinberg, quer falar? Então, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ambima, pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, acho que o grande ponto é o seguinte: essa pandemia simplesmente revolucionou, pelo menos no nosso caso e de muitos que eu conheço, o que era trabalhar no asset, o que era como as pessoas conviviam. Então, a gente nunca imaginou que ia estar passando por uma coisa como essa. Nosso plano de contingência era o oposto do que a gente está fazendo agora. Na verdade, o nosso plano de contingência era um conjunto de assets, tem um lugar que a gente podia compartilhar caso alguma coisa acontecesse. Então, quando todo mundo pensava que a contingência era estar todo mundo junto no mesmo lugar, a pandemia veio e falou o seguinte: ninguém junto, cada um na sua casa. Então, é uma situação muito diferente e que está assim, mudando muito a forma como as pessoas pensavam e planejavam o futuro. Bom, no nosso caso, a gente, hoje na JGP, basicamente não tem ninguém trabalhando, então todo mundo está de casa, e o grande desafio que um dos grandes desafios que a gente viu, sem dúvida nenhuma, é a questão da comunicação. Então, hoje em dia, a gente estabeleceu uma forma de se comunicar via Teams, via os aplicativos, que permite com que a gente, de uma forma geral, continue mantendo a rotina como era antes. Então, a gente está próximo, entre aspas, estando separado, mas uma discussão que a gente está tendo muito forte é em relação a como é a volta, porque como todo mundo está muito preocupado
como isso vai acontecer, e ninguém imagina que essa volta vai acontecer todo mundo voltando na mesma hora. Vai acontecer ondas, e essas ondas vão fazer com que uma parte das pessoas estejam trabalhando na JGP e uma parte estando fora. Então, é uma preocupação que a gente tem, a gente está tentando elaborar um plano. Então, no nosso caso específico, a gente tem uma mesa de operações razoavelmente grande. Então, como é que faz? Qual é o caminho para a gente chegar a uma forma que quem estiver fora consiga participar da mesma forma que quem estiver dentro do escritório? Uma vez que a gente tem a sensação que quando as pessoas estiverem no escritório vão esquecer, entre aspas, um pouco as pessoas que estão fora, porque assim, a interação é muito mais fácil. Então, a gente está bolando um ambiente onde, pelo menos, as reuniões possam acontecer de uma forma que tanto as pessoas dentro como as pessoas de fora consigam interagir de uma maneira boa, na verdade, confortável, e também comprando webcams, comprando Madonas, para distribuir ao longo da empresa, para que essa interação também entre o pessoal de dentro e o pessoal de fora fique mais fácil. Uma coisa que também acho que é muito difícil de imaginar no passado. Então, a gente acha que essa questão, mesmo depois da volta, a gente não imagina que esse tipo de situação, onde a gente vai ter uma parte do contingente fora, vai acabar. Então, a gente acha que isso é um pouco do novo normal, e, por conta disso, a gente está se planejando para que, mesmo acabando a pandemia, mesmo as pessoas voltando, podendo trabalhar todas na JGP, a gente imagina que uma parte do contingente, assim, mesmo que flutuante, não um percentual grande, mas vai continuar trabalhando de casa. Então, a gente tem que se preparar para isso. Berg, você falou que vocês estão comprando webcams e Madonas e tal, e vai ter gente dentro do escritório, fora do escritório. Vocês têm preocupação com privacidade, por exemplo? Fusco, Adriano, também, se vocês quiserem falar. Assim, a gente na Dynamo também está fazendo isso, e tem sempre questão de alguém estar falando atrás, 2 reuniões ao mesmo tempo, sentar todo mundo na sala de reunião junto. Então, tem essa questão de... Uhum. Eu acho que, mais que isso, né? Imagina o seguinte: no passado, a gente tinha preocupação com sigilo, com informações de cliente, com informações de carteira, com as pessoas estando sentadas dentro da empresa. Imagina agora que todo mundo está de home office, na verdade, todo mundo tem seu computador. Em teoria, as pessoas, para conseguir trabalhar, estão acessando as mesmas coisas que acessavam no trabalho em casa, só que você não consegue enxergar direito quem é que está tendo acesso a esse tipo de informação. Então, a gente fez, há umas 2, 3 semanas atrás, uma live da JGP, e uma das coisas que a gente discutiu bastante foi sobre isso, em relação à questão da segurança da informação, o quanto o elo humano é fundamental, o quanto as pessoas têm que pensar que, estando em casa, por mais que, em teoria, elas estejam trabalhando da mesma forma que estavam no trabalho, as pessoas que acessam aquela informação não necessariamente são as mesmas pessoas. Mais gente pode ver informação de cliente, de carteira, ou as coisas ficam mais vulneráveis. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em que as pessoas tenham uma consciência maior em relação a esse tipo de risco que surge na pandemia. Além disso, a gente também se preocupou bastante com a infra dos nossos colaboradores. Então, de uma maneira geral, a gente instalou antivírus nas máquinas de todo mundo, a gente colocou 2 fatores de autenticação nos programas para que, se alguém quisesse invadir alguma coisa do gênero, ficasse mais difícil. Então, sem dúvida nenhuma, tem vários riscos de segurança da informação que surgem no momento que a pessoa está em casa. Quando a gente está no ambiente da JGP, a gente tem toda uma infra que está disponível para evitar que determinados tipos de riscos aconteçam, ou pelo menos sejam reduzidos, mas na hora que as pessoas estão em casa, rede de Wi-Fi caseira, ou acesso ao computador, então a gente tem outras preocupações, e todo mundo tem que estar muito consciente sobre esse tipo de problema, porque parece que é bobeira, mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito séria, e o elo humano é sempre o elo mais fraco. Se as pessoas não tiverem consciência daquilo que precisam fazer, incidentes
bobos podem causar grandes problemas. Não tem a menor dúvida. E sobre essa estrutura de casa, Fusco, gostaria de falar alguma coisa? Adriano, eu acho que vive numa estrutura um pouco maior, né? A gente é mais do mundo de assets menores, assets maiores. A Adriana deve ter um feedback diferente disso também. Vontade de ouvir um pouco do Fusco e Adriana sobre essas questões de infra em casa e tal. Antes, eu queria só falar uma coisa sobre um assunto interessante que o Roberto falou, que é dos Disaster Recovery Tests. Hoje, o padrão de Disaster Recovery Test que quase todo mundo faz, ele foi pensado e criado a partir de um desastre que afetou muito o mercado financeiro, que foi o 11 de setembro. Então, vários assets tiveram problemas sérios com a queda das torres lá, e o modelo foi criado pensando nisso. Se o prédio falhar, se a estrutura falhar, como é que a gente consegue? E agora a gente já está redesenhando todos os Disaster Recovery Tests. From now on, os Disaster Recovery Tests vão trabalhar outros cenários que não só a disponibilidade do escritório, né? Testes o fato de ter tido uma pandemia vai obrigar que você tenha um Disaster Recovery Test que preveja que numa futura pandemia ou numa volta desse negócio você tenha uma capacidade de atuar. Tá? Falando agora sobre a sua pergunta especificamente, Gustavo, assim, quando a gente fala de acesso remoto, a gente está estendendo o perímetro da empresa, né? Então a gente está aumentando a área de contato dela com o mundo, né? Então esse é o problema em última análise, né? E aí a gente tem duas questões que são importantes. A primeira é garantir que só vai entrar na empresa quem a gente quer. Isso basicamente, assim, o principal fator para conseguir isso é o duplo fator. Hoje é o duplo fator de autenticação. Então você diminui um pouco a importância da senha, porque a senha pode ser roubada, e garante que quem vai ter acesso, além de saber a senha, também está de posse de algum token, de alguma coisa que permita o duplo fator de autenticação. Isso resolve esta ponta do cenário. E antes da pandemia, como poucas pessoas trabalhavam remoto, em geral, quem tinha mais trabalho remoto tinha um notebook corporativo e tal, você estava protegido. O que aconteceu na pandemia foi que, de repente, da noite para o dia, teve que o workforce inteiro ir para o home office. E as empresas não estavam preparadas. Então, não tinha, por exemplo, notebook para todo mundo. O que as pessoas estão acessando com seus computadores pessoais. E aí a gente cai num segundo risco, que sempre existiu, mas foi potencializado agora, que quando você tem um acesso direto ao file server, aos arquivos da empresa, através de um device que você não pode confiar totalmente, que é um device pessoal. O Weinberg até citou que eles botaram o antivírus, etc. Você tenta minimizar um pouco o risco, mas é um device pessoal, que a pessoa pode instalar programas, pode ter instalado um programa com malware, pode o filho estar usando, a esposa. Você tem uma série de fatores que a empresa não controla, tá? O cara é administrador das próprias máquinas. 99% exatamente. Sim, e normalmente está logado como administrador, e pode ser administrador e está como outra senha, mas isso é uma conversa mais técnica. E aí o que a gente faz, assim, a orientação que em geral eu dou aos clientes, o caminho para quem vai ter device pessoal acessando a rede, é tentar criar uma estrutura de VPN que seja de remote desktop apenas. Ou seja, o computador pessoal do funcionário não vai ter acesso direto à rede. Ele vai fazer um remote desktop para uma máquina física que está dentro da rede. Então, normalmente as máquinas elas já existiam, elas estão no escritório, você cria uma maneira do cara acessar remotamente a máquina dele. Mas o trabalho em si, o processamento, ocorre na máquina física que está no escritório. Com isso, você cria uma camada de isolamento entre o device pessoal e a rede da empresa em si, tá? Porque qual é o problema do acesso direto ao file server, do ponto de vista pessoal? A gente tem dois riscos aqui, que são os que, no mundo de cibersegurança, a gente discute bastante. Um é o risco de data loss, que é o roubo da informação, tirar a informação da empresa, fica muito mais fácil quando você dá acesso ao file server, e você perde um pouco o controle sobre o que está sendo levado. E o risco de ransomware, porque a partir do momento que o device que você não confia tem acesso ao teu file server, fica muito mais fácil entrar um ransomware e criptografar a tua rede e tal. E não à toa a gente está vendo aí a ascensão da quantidade de casos de ransomware e tal. O que facilitou para eles foi muita gente com acesso direto ao file server de fora da rede. E aí facilita bastante. Então, esse é o cenário geral
Claramente eu vejo agora uma trend de que o caminho vai acabar indo para as empresas assumindo que esse cenário de continuar com o trabalho remoto vai perdurar e vai virar uma coisa mais perene. Provavelmente as empresas vão começar a se estruturar para ter notebooks para todo mundo. Esse me parece ser o grande ganhador do ponto de vista de infra, de tecnologia, desse cenário todo. Aí agora tem uma discussão sobre como migrar, como comprar, como proteger o investimento que já foi feito, mas me parece que é um caminho sem volta. Deixa eu te perguntar a você, Adriano. Você está falando da estrutura que a gente tem que prover e melhorar a estrutura de casa e melhorar os links, melhorar, enfim, eventualmente oferecer para os funcionários, oferecer para os participantes das empresas uma estrutura mais apertada. E quanto à questão de treinamento dos funcionários, dos sócios, do pessoal da própria empresa? O Weinberg tinha comentado mais cedo que ele entende que um dos maiores riscos nesse universo novo que a gente está vendo, já era, né? Mas nesse universo novo, é essa questão humana, né? A falha humana. A gente vê uma invasão gigante do Twitter agora que nada mais foi os garotos que ficaram tentando acessar ou convencer os administradores a darem senha. Vocês mudou alguma coisa no treinamento, no tipo de conscientização de funcionários e de stakeholders, né? De funcionários, sócios, gente das empresas? Gustavo, acho que tem uma outra coisa que também tem que ser lembrada em relação a esse tipo de risco, porque tem o risco tecnológico em relação a alguém invadir e você não ver, mas tem muito de engenharia social que hoje é usado para invadir. Eu soube de uma fraude recente, onde um atendente ligou para uma pessoa dizendo que ele sabia o nome da pessoa, o telefone da pessoa, sabia qual era o banco que a pessoa estava, ela se identificou, sabia que ele tinha um problema num determinado acesso e ela estava ligando para resolver o problema dele. E quando, na verdade, o que se tratava de uma fraude, onde ela pedia para ele acessar um site para consertar o problema, onde por trás ela, na verdade, capturava a informação daquilo que ela estava digitando. Então, hoje em dia, assim, não é só nem o risco técnico, no sentido de ter uma questão de um vírus ou uma coisa, é isso mais toda a engenharia social, o acesso da informação que as pessoas têm de outras pessoas que muitas vezes nem sabem que isso está acontecendo e eles vão lá e influem. Então, a única forma que eu vejo da gente conseguir tentar minorar esse tipo de problema é o treinamento, né? É fazer com que as pessoas tenham muito mais consciência, que não tenha a ilusão que é geralmente o que acontece, que com elas nunca vai acontecer e que nunca alguém vai saber o telefone dela, o nome dela, qual é a conta que ela tem, porque o que a gente viu é que, como esse exemplo que eu dei, que eu soube, é que as pessoas sabem, correm atrás e descobrem quem são e miram nas pessoas que têm, eventualmente, maior poder no sentido de ser master ou ter algum conhecimento maior, ou ter direitos maiores, e vão lá e migram. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande, e eu acho que esse desafio ele é duplo, né? Porque ele no sentido técnico de invasão e de risco de segurança, como também tem o desafio das pessoas novas, né? Quantas pessoas entraram em trabalhos hoje que nunca trabalharam na empresa, chegaram para trabalhar, no nosso caso, a gente estava abrindo uma gestora nova. Uma pessoa dessa gestora trabalhou uma semana na JGP, a segunda pessoa chegou e nunca viu a JGP funcionando. Então, como é que uma pessoa que nunca, entre aspas, trabalhou fisicamente na empresa consegue entender quais são os protocolos, quais são os tipos de deveres de casa, vamos dizer, que ela tem que fazer para evitar esse tipo de risco. Então, sem dúvida nenhuma, treinamento e ter esse tipo de junção de pessoas que nunca trabalharam, que comecem a trabalhar com todos os riscos que a gente está vivendo. É um desafio muito grande.
Isso, imagina em empresas do tamanho de assets e tal. Imagina a Caixa. Sei lá quantas milhares de pessoas lá. Imagina como é que deve ser as pessoas chegando assim, o que eu faço? Não sei. Senta aí, alguém tem que treinar. É uma coisa muito complicada. Assim, não é um desafio. Você está aí em casa, no seu computador remoto. Assim. Isso, então. É um desafio muito grande. Eu acho que para temperar, né, essa situação que já é bem atribulada, porque, na verdade, a pandemia é a tempestade perfeita, né, para uma situação de cyberataque. A gente tem aqui um contingente de mais de 80 mil pessoas, então fica bem divertido, é bem interessante, mas a gente tem uma infraestrutura crítica, né, o sistema financeiro nacional, ele é muito organizado, a gente tem controles de segurança muito organizados, então, independente dessa situação, os controles são muito fortes. A gente, administrador, não é qualquer um, né? Então, assim, por mais que a gente teve que se adequar, logicamente, todos tivemos que nos adequar, porém, com controles muito, muito fortes. Então, assim, não tem equipamento pessoal na rede, né? Todos os equipamentos são caixa, todos os aplicativos são homologados. Então, são condições de segurança que, num banco, eles não podem ser... A gente não pode abrir mão. Mesmo remotamente? Né? Então, assim... Mesmo o pessoal que está em remoto? Mesmo remotamente. Sim, todo mundo com equipamento caixa. A gente fez uma grande ginástica, né? Quem não tinha notebook levou o desktop mesmo e equipamento caixa. A gente tinha alguns equipamentos pequenos, né, mais fáceis de levar, fizemos adequações de segurança na configuração, porque tudo tem que ser feito em termos de configuração, né, e aí propiciou, né, que as pessoas levassem os seus recursos de hardware também para casa. Só que a gente levou o quê? 90% das pessoas que trabalham no administrativo em home office. A gente, de um dia para o outro, cresceu a VPN de 1.000 pessoas para 50 mil pessoas. Então, assim, tudo é muito grande. Né? Não tem coisa pequena. Tudo que a gente faz tem um impacto muito grande e tem um volume muito grande. Então, as questões de segurança, eu acho que essa situação trouxe para a segurança uma grande oportunidade de mostrar o seu valor, né? De segurar a continuidade do negócio. Então, assim, quem não conhecia agora conhece fortemente, né? O quanto somos imprescindíveis para a continuidade do negócio. Então, assim, que oportunidade sensacional, né? E você estava mencionando que vocês mudaram uma estrutura de VPN, sei lá, de 1.000 pessoas para 50 mil pessoas e permitiram que as pessoas levassem seus equipamentos para casa e tal. De alguma forma já estava previsto? Vocês já tinham um plano desse tamanho ou não? Ou vocês tiveram que reagir rápido, chamar mais gente? Ou como é que funcionou isso? Não tinha um plano desse tamanho, mas tinha um trabalho de inovação continuado, por exemplo, tinha um plano de uso do Office 365, então ele estava em curso, foi expandido. O uso do Teams de forma massiva foi expandido. Então, assim, a gente já estava caminhando para ferramentas de colaboração, a gente já tinha, né, um parque muito parrudo, então a gente tem contratos fortes. Não foi fácil, mas foi bem viável. Só que treinamento teve que haver. Ninguém tinha usado efetivamente o Teams. Então, assim, e hoje todo mundo está apaixonado. A gente está usando para tudo, e eu acho que nunca mais vai deixar de usar. Né? Ninguém quer mais nada além disso. Ninguém quer fazer reunião presencial. Não precisa. Então, assim, o trabalho remoto trouxe uma proximidade maior do que o físico. A gente consegue acompanhar as pessoas e as atividades de uma forma muito mais rica, né? Porque o físico, acho que a gente acaba inferindo muito.
que no remoto é impossível, né? A comunicação assíncrona é necessária. A gente não tem como inferir, na verdade você tem que falar, e você tem que falar no detalhe, e isso aproxima as pessoas e gera um entendimento muito melhor da missão. E aí os combinados das entregas são muito mais ricos, e os retornos são muito mais interessantes. Eu vou dar um exemplo da minha área, que é uma área muito estruturante, né? É segurança da informação, risco cibernético, continuidade de negócios. E o que a gente está fazendo nessa pandemia? A gente fez um plano diretor de segurança da informação, a gente está revisando todo o BIA da empresa durante a pandemia, né? A gente está fazendo todo o mapeamento de risco de TI durante a pandemia e tudo bem. Tudo bem, a vida tem que continuar, né? Assim, a dúvida é, vocês estão refazendo esses planos, acho fundamental, claro, os riscos são diferentes, mas vocês têm encontrado coisas novas? Eu tenho um pouco de curiosidade disso, assim, a forma com que as coisas eram feitas antes mudaram, a gente tem outras preocupações. O que a gente encontrou foi o ambiente, né, o trabalho remoto como um ambiente alternativo, né, nos planos de forma oficial. Então, a gente tinha como ambiente alternativo um outro ambiente físico, inclusive um ambiente físico, muitas vezes contratado com uso, Deus sabe quando, Deus sabe por quê. A gente está descontratando esses ambientes. Não faz sentido. O ambiente remoto, ele está entregando um valor que é sensacional. E aí a empresa está revisitando e quebrando algumas culturas mais conservadoras, né? E aí não é só uma questão da empresa. A gente tem que trabalhar essas culturas conservadoras com a Ambima, a gente tem que trabalhar isso com o Banco Central, a gente tem que trabalhar isso com a CVM, né? Porque a gente também tem algumas imposições regulatórias que ainda ditam um ambiente físico, por exemplo, e que aí a gente tem que transformar a nossa regulação junto com as situações que a gente está vivendo na pandemia. Legal. Fusco, você que tem contato com muitas companhias, você vê esse movimento também? Você vê gente revendo suas análises de risco, revendo estrutura? O tempo todo. Mas deixa eu só antes falar um pouquinho sobre a questão do treinamento que o Vanberg falou. É muito importante ter treinamento, conscientização, formar e especificamente no mercado de assets e family offices, que é o mercado onde a FLSEC atua, a gente tem uma dificuldade que são empresas razoavelmente pequenas, formadas por poucos profissionais muito capacitados, gente muito inteligente, com boa formação, com MBA e tal. E quando a gente começa a falar, eu vou te ensinar aqui como é que evita o phishing, como é que evita... Eu sempre tenho a dificuldade que a pessoa fala, pô, cara, mas é minha mãe que clica nisso, eu não sou, eu tenho QI acima de 130, eu não vou cair nisso. E é uma dificuldade convencer as pessoas. Então, eu acho que não basta fazer o treinamento. Uma coisa que, para mim, pelo menos, tem funcionado muito, é muito efetivo, são os testes de phishing mesmo. Eu produzo os testes, eu faço o ataque. Então, assim, por exemplo, teve uma gestora que eu consegui convencer 40% das pessoas a me dar a senha, através de um ataque bem feito de engenharia social. E aí você faz seu ponto. Você fala, cara, você cai. Basta que a pessoa que está te atacando saiba quem você é, o que é importante para você e pense bem o ataque, estruture bem o ataque. Aí, a partir do momento que a pessoa cai num ataque seu, ela passa a acreditar que isso existe, que dá para cair, e aí te dá mais ouvido. E aí o treinamento passa a ser mais efetivo, porque você tem que vencer a primeira barreira, que é, eu não sou alvo, eu não caio, eu sou mais esperto que a média. E aí quando você convence a pessoa de que não é bem assim, todo mundo é super inteligente, super esperto, mas o cara que está na outra ponta também ele tem um business, ele vive disso, o business dos hackers. Então, a questão de testar, provar o conceito e fazer acontecer ajuda bastante. E eu sempre vejo que nos primeiros testes de phishing, o percentual de pessoas na empresa que cai é muito mais alto do que depois, à medida que o tempo vai andando, que as pessoas vão realmente aprendendo a identificar certas características que são razoavelmente comuns nesse tipo de ataque. Agora, só para complementar, a questão do phishing é muito legal, a gente também faz muito aqui, e é muito interessante o sentimento que as pessoas nos trazem como feedback, do tipo, mas eu pensei que aqui eu estava seguro, porque o ambiente é parrudo, porque é banco, então eu nunca imaginei que aqui na Caixa eu estaria vulnerável.
E aí a gente fala, você está em qualquer lugar e você torna um ambiente vulnerável. E aí transformar essa visão das pessoas e não só o não clicar, né? Um indicador importante para o aculturamento é o quanto você denuncia, o quanto você vai lá e compartilha aquela sua preocupação, aquela sua suspeita num abuse, né? Porque isso é muito importante. Não adianta você deletar aquele e-mail. Você tem que denunciar, porque isso vai transformar o seu indicador de aculturamento. Vai falar assim, sim, a pessoa realmente está entendendo o que é a situação. Isso. E como o Vanberg citou um exemplo aí de um ataque com uma engenharia social, as pessoas têm que, e a gente vai conscientizando isso, principalmente quem está em posições de back-office, CEO, o pessoal que lida com o financeiro das assets, assim, cara, por que você tem tanta informação sua pública em rede social? Assim, se você é um Instagrammer que ganha dinheiro com isso, ok, você tem que ter 30 milhões de seguidores, você tem que ficar aberto. Mas se você é uma pessoa normal, cara, fecha o teu negócio, deixa só os amigos verem. Por que as suas informações estão... E às vezes eu vejo clientes meus, aí você vai ver o CEO da empresa tá lá com o Instagram aberto, o Facebook todo aberto. Aquilo é de um valor para o hacker, e o hacker está targeting você, ele sabe quem é você, sabe seu nome, te achou no LinkedIn, ele vai atrás das informações para tentar criar o golpe dele. Então, as pessoas têm que entender um pouco de diminuir um pouco a sua exposição, a não ser que você tenha um negócio que você precisa ser exposto, que mídia faz diferença para você. Se não é o caso, cara, restringe um pouquinho, porque vai ajudar. Mas indo na pergunta do Gustavo, de novo, como eu falei, tem uma mudança grande aí em cima do notebook, como a própria Adriana falou, é um device da empresa, você só deixa devices que você confia entrarem na rede, o notebook acaba te permitindo isso, te permite melhorar um pouco a questão da telefonia, porque são uma das dificuldades do home office hoje, né? Eu ligo no número da empresa e quem vai atender? Não tem ninguém na empresa, tem que direcionar. Então, quando você tem notebook para todo mundo, você começa a adotar softphone, então o ramal vai junto com a pessoa, tem uma mudança cultural. E tem outra questão que ok, vamos começar a voltar para o escritório. Tem que ter distanciamento social no escritório. Se todo mundo tem sua mesa fixa com desktop, fica mais difícil você organizar o distanciamento social, porque eu vim trabalhar e o meu colega de mesa aqui do lado veio também hoje, ele vai sentar do meu lado. E agora? Como é que a gente vai ficar longe? Mas o computador está aqui. Então, os planos, assim, o que eu estou vendo como grande mudança, as pessoas estão pensando, ok, como é que eu faço o escritório ser móvel? Tipo, dentro do escritório, eu eu tinha 50 pessoas, hoje vieram 20 trabalhar, como é que essas 20 podem se espalhar de forma mais fácil? E aí, por isso que eu estou falando que claramente tem uma trend de que, ok, vão ser estações com monitor, teclado, mouse, e um dockstation, você pluga o seu notebook em qualquer estação e trabalha. Esse eu acho que vai ser o modelo maior. Agora tem todos os desafios de como sair do cenário A atual, com tudo que já foi gasto, e ir para esse cenário B. Mas se eu fosse começar uma empresa do zero hoje, seria esse o caminho a seguir. Eu vejo que essa é uma conversa que todo mundo está tendo. Vamos reduzir a quantidade de metros quadrados. Precisa ficar todo mundo na Faria Lima, no Leblon, não dá para botar o back-office em outro bairro. Vão ter umas mudanças... eventualmente as pessoas vão começar vários donos de assets, clientes meus, estão aí no interior, foram para suas casas de campo, descobriram que a internet é boa, que está funcionando bem, e que por que não a asset ficar lá com um metro quadrado muito mais barato, ao invés de ficar na Faria Lima. Aí a XP está abrindo lá, a Vila XP lá no interior. Tem um movimento aí de descentralização que eu acho que o Itaim e o Leblon talvez tenham para mim é ruim, era muito bom estar todos os clientes num lugar só. Já todo mundo remotamente agora. Mas enfim, faz parte a gente tem que ir se adaptando ao cenário. Mas acho que vai ter essas conversas vão surgir, porque quando a gente fala de voltar ao escritório, é importante a gente lembrar que a volta ela pode não ser definitiva. Você começa a voltar, tá tudo lindo, um plano com ondas, com não sei o quê, um dos caras fica doente. Para tudo, volta todo mundo 15 dias para casa. Então, você tem que voltar, mas ao mesmo tempo continuar preparado para rollback na situação e voltar para full home office. Basta uma pessoa da equipe
ficar doente, né? Ok, está diminuindo a pandemia, a quantidade de contágios está diminuindo, diminui a chance de acontecer, mas se acontecer, você tem que proteger todo mundo again, por mais 15 dias no mínimo. Então, não tem certezas muito definitivas aí, né? A Adriana tem tido um bocado de experiência com isso, né? Quer falar um pouco sobre essas experiências dessas contingências e tal? Então, aqui a gente está revisitando, né, os nossos planos para incluir a questão do home office, do trabalho remoto no plano, como o plano B, né? E aí, hoje, o plano B é o físico, o plano A é o home. É bem interessante. A gente já está num processo de retorno gradual e progressivo. Isso tem que ser muito bem cuidado, né? Porque, como o colega falou, basta um positivo para poder ter que desfazer todo o processo. A gente tem toda a rede trabalhando, né? Fisicamente, salvo, claro, os casos de risco. E a questão da continuidade foi muito testada nessa pandemia, né? O que a gente viu foi uma resposta muito além do imaginado, porque não só a empresa continuou, mas fez novos negócios, que o diga aí o pagamento dos auxílios emergenciais, né? Sim, a gente colocou 30 milhões de pessoas bancarizadas. Foi o maior programa de bancarização do mundo. Então, assim, o quão a gente pode ser exponencial numa situação de crise, né? O quão a gente consegue aproveitar algumas situações para transformar. Eu acho que a gente não pode sair dessa situação do jeito que a gente entrou, né? Então, assim, o trabalho remoto veio para ficar, né? A gente vai ter que mudar a cultura de que eu só acredito que a pessoa está trabalhando se eu ver, né? Independente se a minha empresa é tradicional ou se a minha empresa é uma startup. A gente precisa entender que o ser humano, e aí às vezes a gente pensa muito no processo e esquece, né? Como é que está a cabeça do ser humano? Como é que estão os empregados? Né? Assim, o office invadiu o home, né? A gente não está numa situação de home office. A gente está numa situação do office invadindo a sua casa, com a sua família lá dentro da sua casa, e você tendo que produzir normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, eu acho que são tantas variáveis que a gente precisa, enquanto empresas do segmento que for, parar também um pouco para refletir, para a gente não perder essa oportunidade de voltar melhor do que a gente saiu dessa condição. Ah, legal. Você tinha comentado que vocês diminuíram prédios, ou estão pensando em devolver escritórios e tal. E todo mundo vai ficar em home office mesmo, ou vai tentar estruturas diferentes? Existem estruturas diferentes? Ou, como o Fusco estava falando, tem a XP que vai abrir um escritório só para reuniões, e vai todo mundo trabalhar de casa. Essas, assim, acho que a pergunta tem mudança, tem coisas diferentes, a gente está pensando em coisas novas, existem formatos novos que a gente não viu até agora? Sim, o modelo Eu queria conversar um pouco nisso nesse assunto, mas pensando na contingência. A gente sempre pensou na contingência como um lugar físico perto da gente, o Webeck tinha comentado isso também. A gente tem lá uma estrutura física esperando a gente algum dia ir para lá e sentar todo mundo junto no mesmo lugar. Não vai mais acontecer. Como é que essa contingência vai acontecer agora? Ou a gente já está numa contingência? Como é que é a contingência da contingência? Vai ser o físico? Queria talvez conversar um pouco mais, ou a gente desenvolver um pouco mais isso. O que é o próximo passo? O que a gente faz de contingência agora? Deu problema na casa, o notebook quebrou. Como é que é suporte para as pessoas que estão em casa, com os notebooks que foram emprestados? Como é que é? Talvez conversar um pouquinho sobre isso. Gustavo, mas acho que até mais do que isso, né? Porque, na verdade, olha só, pensa no evento que aconteceu. O evento que aconteceu é que todo mundo estava no escritório e, depois de um determinado momento, ninguém podia estar junto. Mas a base da nossa contingência hoje, do nosso home office, pelo menos
no nosso caso, é saber que a infraestrutura da JGP está preservada, né? Por mais que as pessoas não estejam lá, a gente, como o Fusco falou, a gente usa um remote desktop, que, na verdade, está usando uma máquina que está dentro da nossa rede lá, e tudo funciona. Mas e se tiver um problema dentro da nossa rede mesmo? Então, eu acho que o grande ponto que esse evento da pandemia gerou não é só a questão da mudança do plano de contingência, e sim que eventos que podem acontecer. Porque, e por conta disso, por exemplo, a gente, no nosso caso, está pensando em fazer, colocar muito mais coisa na nuvem do que a gente tem hoje, de modo a que, mesmo que aconteça um evento dentro da infraestrutura da JGP, a gente consiga, de alguma forma, acessar a informação por um outro caminho, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar não é só a questão do home office em si, tentar pensar muito no evento que a gente quer cobrir. Então, como o Fusco falou também, aquela história, caiu o prédio lá no 11 de setembro, a gente precisava de uma infraestrutura, porque o evento que a gente pensou foi aquele. Agora o evento é outro. Então, o que a gente tem que estar consciente qual é o tipo de evento que a gente quer cobrir, saber se o nosso plano tem robustez para conseguir atender a várias situações diferentes. O Vanberg, e quando a gente fala do disaster recovery, é isso, a gente faz o risk assessment. Eu vou dar um exemplo. Tem cliente que já foi para a nuvem, que já não tem mais servidores, ou seja, tem uma dependência muito pequena do escritório, e até acelerou esse negócio durante a pandemia, porque tinha medo que houvesse um lockdown e que o prédio ficasse desenergizado, porque nem a infra básica do prédio fosse trabalhar e o prédio desenergizasse. Então, desktops remotos, mas virtuais na nuvem, etc. Então, tem muita gente que já está bastante na nuvem. Mas mesmo assim, para quem já está na nuvem, você vai cair no cenário de, ok, eu escolhi a nuvem A, eu escolhi Google, Amazon, Azure, e no dia que aquela nuvem falha, porque falha também, falha pouco, mas falha. A bolsa vai abrir às 10, vai fechar às 6, você estando disponível ou não. Então, assim, a gente já começou, quem já está fully adopted na nuvem, já está tendo que fazer contingência de, ok, a minha nuvem principal é essa daqui, o meu backup, se eu uso a Amazon de principal, eu vou usar o Azure de backup, você tem que fazer um cross cloud para fazer o backup. Então, enfim, o problema continua sendo o mesmo, você precisa de contingência, você precisa de backup. Se você está usando escritório físico, a nuvem, etc., é uma decisão sua de negócio, todos os caminhos são possíveis e viáveis. O mais importante é que, seja qual for a sua decisão de infraestrutura, existe um plano B, existe uma contingência que dependa de uma infraestrutura diferente. Né? Você tem que estar isento, livre daquela estrutura para continuar operando. Então, é o que eu falei, que a gente está refazendo vários dos disaster recovery tests de vários clientes, porque a lista de cenários que as pessoas estão enxergando como possíveis e plausíveis e que valem ter um seguro, porque obviamente toda contingência dessa tem um custo, é um seguro, né? Mas quando a sua percepção de risco aumenta, você fica mais disposto a gastar pelo seguro, né? Então, a mesma coisa, os caras que estão vendendo aí Cybersecurity Insurance estão fazendo a festa. Cada vez que tem um ataque desse de ransomware, o cara da seguradora fica feliz, fala, beleza, estava difícil vender, agora vai ficar mais fácil. Sempre lida com a percepção de risco, né? O quanto você está disposto a gastar, a investir, como gestor, a gente é igual montar um portfólio, né? Você equilibra ele de acordo com o retorno esperado versus o risco. Agora, Fusco, em cima do que você estava falando, a gente tem uma pergunta da Cristina da Polo. Ela fala que nesse novo cenário de escritório móvel usando notebooks e dockstations, qual é a solução para a transformação dos atuais desktops da empresa para continuar usando conexão de remote desktop para computador com acesso aos dados da empresa, tanto trabalhando em home office quanto trabalhando no escritório? Então, vamos lá, tem gestor agora que tomou a decisão de, ok, vou comprar todos os notebooks agora e vou vender isso no Mercado Livre, e tem gestor que falou, não, eu vou mudar meu padrão, vou passar a comprar notebooks, ou seja, quando eu for crescer para novos funcionários, eu começo a comprar, e na linha do tempo, os computadores antigos, eles vão aging, e vai chegar uma hora que eles vão desandar. De novo, depende de como é que você está. Seu parque é muito louco, putz, eu acabei de comprar computador há um ano atrás.
Cara, não vai trocar tudo agora. Putz, mas realmente, eu abri minha gestora 5 anos atrás, já estava pensando em trocar mesmo. Putz, talvez seja a hora de você parar e repensar se você deve seguir no mesmo modelo ou se aproveita a pandemia para mudar o cenário. Então, bota o notebook debaixo do braço, para o escritório quando for, para casa quando for. Mas a ideia é o notebook andar com você o tempo inteiro, mas o notebook da empresa, com todos criptografado, com softwares de segurança, com quem é administrador a gente vai passar a ter outros desafios que o Vanberg citou bem aí, ou você, aliás, desculpa, como é que a gente dá o suporte para o notebook que quebra estando na casa da pessoa, sendo que o cara de suporte é um só e ele não... É muito mais fácil você dar suporte técnico quando está todo mundo num escritório físico e não espalhado, eventualmente espalhado não só pela mesma cidade. Eu tenho gestora que tem gente trabalhando em São Paulo, gente trabalhando em Caraguatatuba, gente trabalhando em Itu. A empresa se espalhou mesmo, cada um foi para onde tinha sua família, sua casa de campo, sua casa de praia. Então, as distâncias, não estou falando só de o cara está em casa em Copacabana e a gestora no Leblon, estamos falando de, eventualmente, a pessoa está em outra cidade, em outro estado, tá? E você tem que dar suporte. Então, tem uma série de dificuldades aí que a gente vai ter que meio que aprender, e não tem uma regra muito certa. Eu conheço a Cristina da Polo, não tem uma regra, depende de cada cliente, de como é que está o teu parque e tal. O importante é você sentar e pensar o que eu quero fazer e qual é o melhor cenário. Não dá muito para brigar com a roda do tempo. Me parece que o desktop físico integral vai morrer. Ou via notebook, ou via desktops virtuais. A área de VDI, tem uma galera apostando nela também. Então, eu acho que um desses dois caminhos você tem que pensar qual vai ser a sua transição para lá. E a parte de avaliação de risco, que eu digo, de proteção dessa estrutura nova, de uma estrutura mais em nuvem, muda bem, não muda? Muda. Avaliação de risco, o tipo de preocupação, o tipo de proteção que você vai ter nessa estrutura, o tipo de monitoramento que você tem que ter e tal. Você estendeu o seu período. Era mais fácil quando era lá o mundo medieval, todo mundo só um castelo, você fazia o fosso, botava um murinho e beleza, é razoavelmente simples de proteger. A partir do momento que você passa a ter um império e se espalha pelo continente inteiro, a quantidade de fronteiras e de pontos onde os seus inimigos podem te atacar aumenta também. Mas, de novo, você tem um império, você aumentou seu espaço, você tem que pensar que isso é side effect positivo. Você está fazendo coisas legais, mas que exigem que você também se estruture melhor para take advantage dessa história. A quantidade de ganho de produtividade, principalmente em São Paulo, Rio, que a gente perde muito tempo em trânsito e tal, assim, a minha sensação, como a Adriana falou, que o office invadiu o home, a gente agora está no pior dos cenários, que assim, as pessoas estão nervosas porque não podem mais sair de casa, está todo mundo preso há 3 meses em casa, tem questões de relacionamento, as crianças não estão em escola, mas na hora que passar essa história, tiver vacina, tiver não sei o quê, e a criança voltou para a escola, as pessoas voltaram a poder passear, fazer exercício, ir para a praia, etc., cara, as pessoas falam, legal, agora não tem mais os estresses, mas esse negócio de home office é legal, por que eu vou ficar 2 horas no trânsito? Por que eu vou sair aqui, 150 quilômetros de engarrafamento em São Paulo? Cara, eu vou trabalhar daqui, esse tempo que eu perdi, eu vou ser mais produtivo, e eu não vou ter o estresse de gente passando, que hoje está todo mundo confinado e preso. Então, eu acho que o cenário de home office, que eu acho que ia acabar se adotando ao longo do tempo, numa curva muito mais longa, apertou, né? As pessoas vão falar, ok, não tem mais os estresses da pandemia, mas as vantagens disso aqui, e as pessoas quebraram o medo de, mas será que vão produzir? Será que todo mundo vai trabalhar bem de casa? Será que não vai ficar todo mundo... Eu acho que ajudou a quebrar um monte de preconceitos numa velocidade que não teria acontecido sem a pandemia. Então, eu acho que tem também uma questão, só complementando, que é a escassez de especialistas no assunto, mundialmente falando, né? Então, assim, quantos recursos especialistas em cyber temos dispostos no mercado? Né? É uma grande dança das cadeiras. A gente vê os grandes especialistas, pelo menos no segmento bancário, saindo de um banco para o outro, porque são poucos. A gente precisa de uma mão de obra muito especializada, uma especialização que demora um bom tempo para acontecer, e com essa dinâmica de trabalho remoto, seu leque de opções cresce de forma exponencial. Então, em qualquer lugar do mundo. Então, assim, essa vantagem competitiva não pode ser deixada de lado. Só para completar aqui um pouco o que ela
que a Adriana falou em relação a especialista, por exemplo, a gente falou, está tentando migrar mais coisas para a nuvem. A gente está tendo dificuldade para achar pessoas que entendam a nossa infraestrutura para levá-la para a nuvem, porque quando você já nasce na nuvem é uma coisa, mas quando você tem que migrar sistemas legados, que você não está falando só de arquivo, servidor de arquivo tudo bem, tudo é fácil, mas aplicativo mesmo, fazer as coisas rodarem na nuvem, como rodam hoje na JGP, o que a gente viu que não é nada fácil. A gente tem feito um esforço grande para conseguir achar alguém que entenda a nossa infraestrutura para conseguir migrar. Não é realmente tem uma falta de especialistas em relação ao assunto. Legal. A gente, assim, olhando a nossa conversa até agora, a gente falou alguma coisa de tecnologia, infra e tal, a gente está sempre caindo na questão das pessoas, de treinamento, dos especialistas, de novos serviços, alguma coisa de privacidade. A gente tem uma pergunta aqui, que é bem nessa linha, que vale a pena, faz sentido instituir regras de acesso de trabalho remoto condicionados ao horário de trabalho? Por exemplo, bloquear a rede ou notebook em determinados horários e ao final de semana? Isso pode, de alguma forma, auxiliar tanto a segurança cibernética como evitar o prolongamento do horário de trabalho? Faz sentido para a lei trabalhista, só. Não, a gente tem obviamente, o aspecto trabalhista aqui no Brasil é importante, faz mais feito em cima de bancos e instituições maiores. As assets, historicamente, tem uma questão um pouco mais tranquila em relação a isso, a maneira de conduzir, controle de horas, etc. Mas do ponto de vista de segurança cibernética, a gente toma bastante cuidado com o fim de semana e fora de horário, porque historicamente é o momento onde você tem mais ataque. O hacker, em geral, começa o ataque na sexta-noite, porque ele parte do princípio que ele tem até segunda de manhã para fazer, ele tem uma janela de tempo maior, tá? Então, assim, já é um horário que a gente fica mais de olho, mas é uma solução meio força bruta, você bloquear o acesso. Então tá bom, já que tem mais ataque nessa hora, ninguém trabalha. Não é muito efetivo, porque as pessoas querem produzir. Então, o que se faz quando a gente tenta fazer a coisa de uma maneira um pouco mais organizada é ter um pouco mais de monitoramento e deixar o monitoramento, os alertas, um pouco mais sensíveis, mesmo que eventualmente dando falso positivo, nos horários que a gente historicamente tem mais ataque, tá? Que é da sexta-feira, das 6 da tarde até segunda de manhã. Então, a gente bota a rede para se autoproteger de uma forma um pouquinho mais cuidadosa, assumindo que não tem ninguém, que não é uma empresa que tem... A Caixa tem SOC 24 horas, com uma equipe que não dorme, que gira. Né? Quando a gente fala de casas menores, a gente não tem esse tipo de estrutura 24 horas. Então, a gente torna a rede mais autoprotetora nos horários em que a gente sabe que não tem um técnico de olho, que as pessoas têm que dormir, etc. Eu acho que também tem um ponto importante que muitas pessoas gostam de flexibilidade, né? Estão em casa, por exemplo, tem filho, aí tem um determinado horário que consegue trabalhar. Agora, se você estabelece um horário muito rígido, você, na verdade, perde, entre aspas, uma parte da produtividade que você teria, porque hoje as pessoas estão se dividindo em várias coisas. Tem pessoa que ou não tem empregada, ou tem filho pequeno, tem tanta coisa acontecendo. Então, eu acho difícil você querer restringir muito todo mundo a uma determinada circunstância, dada a variedade de situações que cada um está levando em casa. Legal. Pessoal, a gente tem resultado da pesquisa. O pessoal da Ambima colocou mais cedo na conversa a pesquisa e a gente tem aqui alguns dos resultados principais. Olha lá. O pessoal está vendo os principais desafios: infraestrutura, uso de aparelhos pessoais, treinamento, tracking de infraestrutura, rede Wi-Fi, acesso à rede a qualquer tempo, segurança da informação, conhecimento. Eu acho que a maior questão que o pessoal achou que é um desafio é infraestrutura e o uso de aparelhos pessoais. Legal. Isso deve ficar junto da live, né? Vai aparecer na live. Muito bem. Acho que a gente vai começar Vamos encerrar por aqui. A gente está chegando ao fim, então
acho que essa é a hora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar, para a gente dar tempo do pessoal fazer as considerações finais e eventualmente a gente responder mais alguma pergunta. Então, quem quiser mandar a pergunta, agora é a hora. Nesse meio tempo, enquanto o pessoal pensa para escrever, se tem alguma questão a mais, queria ver se vocês podiam fazer as considerações finais e destacar qual o maior legado que vocês acham que essa pandemia vai deixar. Quem quer começar? Adriana, quer falar? Eu acho que o maior legado é a colaboração e a ausência do controle físico. Legal. Ausência de controle físico, quer dizer, o pessoal está em casa e não tem alguém vendo. Porque antes essa era a forma, né? A forma de controle era o físico, assim. Eu não controlo as entregas, eu controlo o que eu estou vendo. E agora a gente está repensando o controle nas entregas, não é no físico. Eu não quero saber o que você está fazendo, eu quero saber o que você vai me entregar, conforme combinado. Bom, do meu lado, eu acho que é um pouco a flexibilidade. Eu acho que as pessoas têm um certo preconceito em relação a determinadas situações e eu acho que o que a pandemia mais fez foi quebrar os preconceitos. Então, tanto dos eventos que podem acontecer, porque se você perguntasse a alguém que se você ia ficar 5 meses em casa, trabalhando em casa, como se estivesse trabalhando no trabalho, ninguém ia falar que isso ia ser possível, como também acreditar que outras formas de trabalho conseguem ser tão produtivas quanto trabalharem no escritório propriamente dito. Então, eu acho que, de uma maneira geral, foi um ótimo exemplo para a gente explorar outras situações que, muitas vezes, por mais que as pessoas não acreditem, existem, sim, possibilidades que podem ser exploradas que é melhor para todo mundo, né? Funciona bem, eventualmente melhora a sua qualidade de vida, e só não são testadas muito mais pelo preconceito de nunca terem sido testadas antes. Eu acho que é bem em linha com o que os dois falaram. Eu acho que o legado é a institucionalização do nômade digital. Agora, cada vez mais, o meu escritório é minha mochila, eu estou com o que eu preciso dentro da mochila para trabalhar, e onde eu estiver, eu trabalho. Eu posso eventualmente estar no escritório, posso eventualmente estar na rua, posso estar na praia, o nômade digital virou mainstream, deixou de ser eu abri minha empresa sem ter escritório, eu nunca tive escritório. E era muito mais fácil antes da pandemia, porque eu sempre podia ir num cowork, eu sempre podia usar o escritório, e aí quando você fica com todo mundo em casa é difícil. Então, acho que esse cenário vai acabar, a gente vai voltar a ter, mas cada vez mais empresas e mais pessoas vão adotar um modelo de, cara, tudo que eu preciso para trabalhar está comigo, tá móvel, né? Não está mais associado a um endereço físico. Legal, muito bem. Gente, muito obrigado. A gravação da live vai ficar disponível no Workplace e queria agradecer a todo mundo pela presença e lembrar que na terça que vem vai ter a última live da série. A Bima convida as lideranças dos fóruns de gestão e de serviços fiduciários para fazer um balanço sobre os aprendizados e lições da crise. Mais informações vão aparecer no Workplace. Gente, muito obrigado. É isso. Um abraço. Bom, gente. Tchau. Tchau.